Eu acabei de ler o texto do professor Manuel Domingos, eu já estou com ele aqui nos bastidores, e aí já chamo ele aqui para a nossa conversa e pergunto, professor, a defesa nacional depende muito mais do que militares bem treinados de uma questão multidisciplinar do Estado, professor? Seja muito bem-vindo aqui à Folha TV. Boa noite. Salve, Pedro. Que prazer lhe reencontrar. A defesa nacional é uma política pública de larga abrangência, né? Ela é multidimensional. Não tem nada do aparelho de escape de Estado, nada nenhuma esfera federativa, né? Nenhum âmbito federativo que possa escapá-la. Ela exige participação social, disposição social. Ela exige uma força que é a maior força já conhecida na história moderna, que é a força do sentimento nacional, da coesão popular, da coesão de todos em defesa da sobrevivência da sociedade. Quando ela se sente agredida, ela mobiliza uma força extraordinária. Não adianta ter armas, não adianta ter dispositivos avançados se não há uma disposição social, uma crença, um fervor, alguns chamam de fervor patriótico, para defendê-la. A nação se defende com muita disposição e com os meios possíveis. No nosso caso, nós temos o fenômeno aí das forças armadas, num país sem produção bélica, forças armadas equipadas com armas estrangeiras. E isso é um fator de gravíssima debilidade. Força armada em país não industrial, em um país arcaico, né? Força armada moderna, como a que nós temos, ela se torna um instrumento do grande produtor. Ela fica nas mãos da grande potência industrial produtora de equipamento bélico. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, respondeu, professor, e o seu texto é muito bom, o texto do professor Manuel Domingos é Breves Anotações sobre a Defesa Nacional, estava lendo alguns trechos, professor, e você aponta a questão que, assim, a gente, por exemplo, tem uma mídia que atua como linha auxiliar dos interesses estrangeiros, assim, foi vergonhoso. O dia do sequestro do Nicolás Maduro, a gente teve a Globo basicamente, assim, tirando a fantasia de Partido Democrata e vestindo o terninho do Trump e fazendo toda a repercussão em cima disso. E você disse também no texto do erro da diplomacia brasileira de não ter reconhecido as eleições da Venezuela. Não se trata de uma questão de julgamento de valor, de gostar ou de desgostar do Nicolás Maduro. A gente tem que ter uma visão estratégica, por exemplo, de estar bem com os vizinhos, né, professor? Olha, a defesa nacional exige, em primeiro lugar, a coesão social, a disposição. Em segundo lugar, a amizade a mais estreita possível com os vizinhos. Se nós temos inimigos na fronteira, nós estamos franqueando nossa fronteira. Sim. Nós temos que estar braço dado com os vizinhos, inclusive, se possível, produzindo em parceria com os vizinhos os meios militares de defesa. No caso aí da Venezuela, a meu ver, não havia por que contestar um sistema eleitoral já consagrado pelo tribunal daquele país, pela Suprema Corte daquele país. Por mais que não gostássemos, era aquilo. Era aquilo. Fazer o quê? Eles também podem não gostar do nosso sistema eleitoral, que é um sistema corrompido, né? É um sistema clientelista,
é um sistema dominado aí por essa mídia que você mencionou. As eleições no Brasil são muito pouco democráticas, não são, sabe? Está longe de uma expressão livre da sociedade. São eleições despolitizadas. Então, nós estamos sujeitos a eleição nos Estados Unidos. Para que eleição mais contestável do que aquela, onde fala mais alto a grana bruta? Não há sistema eleitoral que, sabe, que possa agradar universalmente, que represente o escrutínio real das aspirações populares, da vontade popular. Isso não existe. Há mais ou menos liberdade, há mais ou menos. No nosso caso, nós sabemos quem manda, são pouquíssimos os que decidem as decisões eleitorais nesse país. Sim. Uma eleição que é decidida na base da grana, né? Na base da grana, na base das oligarquias. Cada estado tem suas oligarquias dominando o sistema partidário, dominando a máquina pública. A grande luta política não é outra senão a obtenção de prefeituras e de governos estaduais, de ministérios, enfim, os braços do Estado, manipular esses braços do Estado em função de eleições, da promoção de candidatos, né? É mais ou menos isso, Pedro. Agora, professor, com esse erro do governo Lula na questão do Venezuela, acho que isso parece que todo mundo que é historiador, os entendedores de geopolítica estão analisando que foi um erro não ter se aproximado da Venezuela, o que permitiu aí o sequestro do presidente venezuelano. Mas o Lula acertou quando veio a Lei Magnitsky e o tarifaço do Trump de fazer aquele enfrentamento e falar abertamente da questão da soberania, professor Manuel? Obviamente, ela não poderia fugir disso, né? Mas vários países fugiram, né? Inclusive os europeus. E veja o resultado. A Europa deixou de ser respeitada. Né? E agora, devido ao fato de ter baixado a cabeça, logo em seguida o Trump vem com uma ofensiva, né? Que é obrigá-los a acatar esse domínio sobre a Groenlândia. É isso, em relações internacionais, ou você tem uma postura altiva, ou você se enquadra. Para qualquer lado que você penda, né? Seja para altivez ou para submissão, o prejuízo é forte, o prejuízo é grande. Nós só temos no caso de um país como o Brasil, com seu porte, com sua capacidade, só temos uma alternativa, não temos, né? Que é de cuidarmos de nossos próprios interesses, né? Nos aproximarmos cada vez mais dos nossos vizinhos, né? Buscarmos autonomia em meios de defesa, buscarmos organizar a sociedade para que vibre numa só tendência, que é a tendência da dignidade, da soberania nacional. Eu digo nesse artigo que o principal inimigo sequer é o agressor estrangeiro. O principal inimigo é a força nacional, a força doméstica traidora. Essa O empresa entreguista, né? Exatamente. É o entreguista. Imagine gente batendo palmas para o sequestro de um chefe de Estado vizinho, e gente esperando uma intervenção estrangeira no Brasil. Isso é crime de lesa pátria, isso é crime de absoluta falta de respeito, falta de dignidade. As leis estão aí, esse rapaz que está lá nos Estados Unidos, lutando pela interferência do governo norte-americano em nossos assuntos internos, querendo prejudicar o Brasil, esse sujeito já deveria ter sido alcançado pela lei. No entanto, ele mantém ainda
o seu mandato de deputado. Isso é uma absoluta incoerência. Esse homem está traindo a sociedade brasileira. Como é que a sociedade brasileira pode continuar, sabe, fingindo Que não que é isso nada, não é né? nada disso é normal? Né? É isso. Fingindo que não tem nada com isso, fingindo que as coisas Pois são é. normais. E aí eu te pergunto uma coisa, professor. O senhor sabe da história dos militares na ditadura, 21 anos de regime autoritário que nós tivemos, torturas e perseguições. Nós fomos sempre entreguistas? Eu falo num Ah, panorama geral da história brasileira. sim, o Brasil foi sempre entreguista. Ele teve momentos, teve iniciativas de buscar essa autonomia, mas isso foi descontinuado. O que Uhum, predominou ao longo de 200 anos foi a postura colonial. As nossas oligarquias financeiras, políticas, são oligarquias que obedecem, que sempre quiseram agradar o estrangeiro. Qual é o que caracteriza a mentalidade colonial? O colono vem para tirar o que a terra tem de bom e entregar para a troco de banana, né, uhum, a preços irrisórios. Então, o que que nós temos para entregar? Nós temos os nossos recursos naturais, nós temos o suor, o talento do povo brasileiro. uhum, Enfim, a postura colonial é essa, é a busca permanente de entregar o que nós temos a baixo custo. Essa é a mentalidade colonial que predomina na elite brasileira. uhum. O nosso problema é nossa elite? Acho que sim, não só a nossa elite, mas também, eu diria que a nossa sociedade precisa ter mais objetividade em suas lutas, essa segmentação entre demandas sociais e interesses nacionais, isso é muito corrosivo, sabe? Isso é muito destrutivo tanto para a luta social como para a defesa do país. Né? Não há dissociação entre o interesse nacional e interesse da sociedade, sabe? É tudo a mesma coisa. Não dá Sim. para nós concebermos um desenvolvimento, uma reforma social, enquanto nós permanecermos na profunda dependência de potências estrangeiras. Uhum. Nós somos dependentes, professor Manuel, porque o brasileiro não tem as condições para melhorar o lugar onde ele vive, ou nós somos dependentes por uma escolha dessa elite? Não, eu acho que a nossa sociedade sempre foi dominada por oligarquias, desde o Uhum. período colonial, e ela se mantém. Você pode verificar hoje. O Congresso Nacional é composto São de as mesmas filhos, de famílias, né? netos, pois é. Às vezes tem família que distribui as funções. Um é senador, o outro é deputado, o outro é prefeito, sabe? E assim faz, tanto a de esquerda. Opa, professor Manuel? Professor Manuel, sou eu? Não. Professor Manuel, acho que acabou de cair. Professor, tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo muito Você bem. falou o cara no Congresso tem um esquema, volta para aquela frase lá que travou nessa hora. Pois um é senador, o filho é deputado, o sobrinho é prefeito, a mulher vai para o Tribunal de Contas, Uhum, sabe? O outro vai para cargo tal, uma secretaria, enfim, é tudo coisa de família e assim vai se perpetuando essa dominação e abafando as demandas sociais por reformas profundas, né? uhum, É isso, a falta de esperança, de renovação da sociedade, isso é que permite o avanço da extrema-direita, né? Os fascistas, eles permitem, quando eles progridem, eles avançam, eles ganham uhum, sustentação popular, quando? Quando há desesperança.
Mas a sociedade não tem, assim, aquela confiança de que amanhã vai estar melhor. É isso. Uhum. O senhor está desesperançoso sobre as eleições desse ano? Não, eu diria que eu estou muito, muito preocupado, né. Uhum. O presidente Lula está em vantagem, Uhum. né, mas a rejeição dele é maior do que a de todos, né. Uhum. 50% da sociedade rejeita o Lula, e nós teremos, se o imperialismo estadunidense continuar avançando e ficar livre para agir, ele vai interferir duramente aqui no Brasil, como ele tem interferido, né, Uhum. interferiu, aqui nos nossos vizinhos, né, Uhum. e, portanto, será uma luta muito difícil. Eu Uhum. apoio o Lula, sempre votei em Lula, eu vou continuar Uhum. votando, né, torcendo, desde Uhum. que não haja, obviamente, a uma alternativa por alguma razão, enfim, a política é muito mutável, mas eu sei que vai ser uma luta muito difícil. Eu não Uhum. diria, que eu não estou desesperançado, eu estou preocupado. Uhum. E preocupado, né, professor? Porque você sabe como opera o imperialismo estadunidense, né? Pois então, Nós acordamos no dia 3 de janeiro com aquilo, né? Uma invasão na Venezuela. pois é, veja, nós temos aí, você está falando de São Paulo, né, Aham. é, o estado mais rico do Brasil, da Federação Brasileira, Aham. quem está na frente desse estado é um homem que tira o chapéu aí para o Pro Trump. imperialismo, tira o chapéu para o imperialismo, São Paulo é uma máquina importante, uma máquina pública importante, ele Uhum. tem muita influência. E o condutor de São Paulo está defendendo claramente a subserviência de nosso país diante dessa potência, que, a meu ver, é uma potência decadente. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!